Meu nome é Matheus Costa e vai começar mais um episódio do Lau Imobcast, o podcast sobre o mercado imobiliário que você procura. E o entrevistado de hoje é o Dr. Renan Onofre, que é advogado e atual presidente da Comissão de Direito Condominial de Caldas Novas. Iniciando com a pergunta básica, explica um pouco o que é um condomínio e qual que é a lei que rege. Ok, então, boa noite. O condomínio nada mais é do que um conjunto de um bem que pertence a mais de uma pessoa. E todas essas pessoas que são denominadas condôminos, que estão envolvidos, têm igual direito, de forma ideal sobre o todo e cada uma das partes desse condomínio. Sendo assim, o poder jurídico atribuído a todos na integralidade forma o que a gente chama de condomínio. E cada condômino, que é um membro desse condomínio, tem o que a gente denomina no direito como fração ideal ou quota da coisa. Sobre a formação da administração de um condomínio, como que ela é formada e onde o advogado se encaixa? Bom, primeiramente, geralmente administrar um bem singular, particular, naturalmente já é muito difícil, pois são inúmeros os transtornos do cotidiano. Quando se fala de um condomínio, aonde temos aí várias partes envolvidas, proprietárias de frações, cota partes, cada um na sua medida, a responsabilidade e a importância de gerir um condomínio passa a ser muito maior. Então, o que acontece? Quando se tem um condomínio, naturalmente, para a sobrevivência deste condomínio, o rateio das suas despesas. Para que se seja feito o rateio das despesas, é necessário que o condomínio tenha o quê? Uma receita, que é o que denominamos taxa de condomínio. Taxa esta que mantém o empreendimento, o condomínio. Essa taxa é essencial para custeio deste condomínio. Ou seja, dentro de um condomínio, nós temos lá o porteiro. Quem paga o porteiro deste condomínio? É um condômino individualmente? Não, todos os condôminos, que ao pagar as suas respectivas taxas, geram uma receita da qual este recepcionista será, dentre o conjunto das despesas do condomínio, uma delas. No contexto geral, e aplicável à nossa cidade de Caldas Novas, onde temos grandes incorporações imobiliárias, como condomínio, o que se envolve? Ponto 1. Um plano orçamentário anual, onde prevê todos os gastos que serão utilizados pelo condomínio para a sua manutenção. Mas, Renan, quais são esses gastos? Por força de lei, é obrigatório, por exemplo, que o condomínio tenha seguro. Então, você tem que ratear esse seguro do condomínio. Ponto 1. Ponto 2, é importante salientar que nos condomínios, os gastos com energia, em sua grande maioria, de cada um dos condôminos, são individualizados. Mas o condomínio em si tem as suas áreas comuns que requer o serviço de energia elétrica. Então, esse serviço de energia elétrica será agrupado lá no que denominamos plano orçamentário anual. Não só esses gastos. No contexto de Caldas Novas, ainda temos uma outra peculiaridade. Qual, Renan? A famosa água quente, que, em sua grande maioria, é fornecida por
poços de propriedade de mineradoras. Ou seja, já falamos aqui sobre as despesas com recepção, energia, água termal, que é o grande boom de Caldas Novas, e a água comum do condomínio, a água que é utilizada para conservação e limpeza das áreas comuns. Então, o condomínio tem que, através de uma pessoa que a lei intitula quem é, que é a figura do síndico, fazer esse controle para que a gestão do condomínio passe a ser cada dia mais eficiente, ok? Você acabou de explicar que tem um rateio entre despesas. Qual que é a função da cobrança especializada que um advogado faz nessas taxas e despesas do condomínio? Bom, o trabalho do advogado na cadeia condominial, ela é, sobre todos os aspectos, muito importante. Por quê? As despesas condominiais, e a elas nós damos dois nomes, as despesas ordinárias, aquelas que estão previstas no plano orçamentário anual, requerem do condomínio e dos condôminos essa obrigatoriedade de pagamento para a manutenção do condomínio. Ponto 1. Findo isso, o que acontece? Há outras despesas, que são as despesas extraordinárias. Para a criação das despesas extraordinárias, aí é que muita gente se engana, a lei requer um rito sob pena de ser declarada aquela taxa extraordinária ilegal. E, obrigatoriamente, culminando futuramente na não exigibilidade desta parcela. O que acontece? Como o condomínio vive de taxa de condomínio, cabe ao advogado atuar para a manutenção do condomínio no sentido de proceder com o ajuizamento das respectivas ações de execução ou ação de cobrança, no caso concreto, para satisfação do crédito do condomínio. Por que você diz isso, Renan? Por um motivo muito simples. Se nessa cadeia condominial 50% dos condôminos não arcarem com as taxas ordinárias, futuramente terá que ser criado uma taxa extraordinária para que os outros 50% cubram com os seus proventos aquela inadimplência que não foi paga pelos demais condôminos. E isso pode culminar, inclusive, em uma crise financeira para o condomínio. Então, o advogado atua no seguinte sentido, de recuperar rapidamente esse crédito que é devido ao condomínio para manutenção das suas despesas. Ok? Condomínio sempre existe conflitos. Como que o advogado atua na mediação desses conflitos entre os condôminos? Infelizmente, aqui na cidade de Caldas Novas, já tivemos alguns casos, inclusive trágicos, nesses eventuais conflitos que são naturais, né? O que ocorre? O advogado atua na medida de pautar pela legalidade e ainda que em um momento de adversidade, de emoção, onde em uma assembleia, ali o calor dos momentos acabem por comprometer a razoabilidade por parte dos condôminos, tentar, de alguma forma, voltar a discussão para uma discussão sadia. Afinal, todos são condôminos. Todos são proprietários. Então é preciso manter o nível do debate, é preciso manter a compostura, a ética e a responsabilidade para uma convivência sadia entre todos. Puxando um gancho agora, que você comentou das assembleias também, é importante a presença de um advogado. Por que é importante a presença desse profissional em uma assembleia?
Bom, o que acontece? Infelizmente, ou felizmente, as discussões em assembleia são de uma importância muito grande ao condomínio. Veja que ninguém vai marcar uma assembleia, convocar os condôminos, ainda mais no caso de Caldas Novas, onde a maioria dos condôminos são de outras cidades, para discutir assuntos de pouca pertinência. Então, em tela, todos os assuntos pautados pela Assembleia são de uma complexidade e de uma relevância importante para todos. O que ocorre? Por desconhecimento, algumas assembleias, alguns procedimentos, algumas decisões são tomadas sem levar em consideração requisitos obrigatórios que a lei estipula. Então, nesse advogado para não ter esse. Então, gostaria de frisar que os síndicos tivessem a cautela, a responsabilidade necessária para que, posteriormente, decisões não fossem, assim, concedidas ao condomínio donos, né? Diferente das maiorias áreas do direito, o direito condominial, eu vejo que o advogado atua muito no extrajudicial. Qual que é as possíveis ações, no caso de uma ação judicial, que um advogado pode atuar defendendo os interesses de um condomínio? Ocorre. Eu vou te dar uma perspectiva sobre a ótica da cidade de Caldas Novas, onde é a minha área de atuação. Vários empreendimentos, todos os anos, são entregues por construtoras, incorporadoras, e não em todos os casos, mas acontece de a construtora, no momento da entrega, primeiro, atrasar a entrega da obra. Ponto 2, entregar o edifício com especificações técnicas distintas das que foram levadas em consideração no momento da venda da respectiva unidade. Então, o trabalho do advogado, nesse primeiro momento, no momento ali do nascimento do condomínio, é tentar trazer os assuntos, os quesitos técnicos sobre a ótica da legalidade, razão pela qual é necessário aí o trabalho de um profissional técnico que possa proceder da forma mais correta possível, porque o período de garantia, com 5 anos, ele acaba por fluir, estando aí prescrito o direito do condômino e do condomínio ingressar com ação contra eventual reparação de algum dano. Não é tirando o mérito dos profissionais, mas em qualquer área, nós sabemos que as faculdades de hoje em dia estão focando em formar alunos e não profissionais. Por que uma pessoa deve procurar um advogado especialista em direito condominial e não outro qualquer? O seguinte, na minha vida, eu sempre pautei as minhas necessidades a eventuais especialistas. Por quê? Porque senão você pode acabar perdendo tempo que às vezes você não tem na resolução de uma demanda. Você está com uma doença, você quer procurar o quê? Um especialista ou um clínico geral? Não. Você quer procurar um especialista. Da mesma forma, na questão condominial é muito importante a consulta a um especialista, pois ninguém sabe tudo de tudo, né? E as questões são muito importantes, é muito dinheiro envolvido, é muito dinheiro de interesse de todos ali, justamente naquele fim que é a melhoria de todos os condôminos. Então é importante demais assegurar o cuidado de um especialista em situações importantes.
Estamos finalizando mais esse podcast e eu gostaria aqui de agradecer a você, Renan, por ter contribuído aqui conosco. E deixa suas redes sociais para as pessoas que quiserem acompanhar o seu trabalho. Olha, muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade. O meu Instagram é doutor.renanonofre1 e o meu Facebook é Renan Onofre. Eu gostaria de ressaltar a importância desse espaço aqui que você me deu e que estamos sempre à disposição, sempre para esclarecer e buscar a evolução de todos nós. A pirâmide condominial é talvez o futuro da construção civil brasileira.